Amém, irmãos? Que a paz e a graça de Deus sejam com todos. Eu quero, nesse momento, fazer um breve comentário sobre o seguinte tema: a importância da palavra de Deus. Eu tomo por texto inicial e convido a você que está me acompanhando a também abrir a sua Bíblia para o livro de Provérbios, capítulo 30. Nós estaremos lendo os versículos 5 e 6 como texto inicial. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eu gosto de frisar bem o texto bíblico. Uma vez que estamos falando da importância da palavra, nós precisamos expô-la de forma bem clara, bem compreensível, bem acessível, para que ela surta o efeito designado. Uma coisa que nós temos que entender: nós não podemos mudar os outros. Nós não podemos influenciar os outros. Mas nós temos uma arma poderosa que pode mudar e influenciar os outros para melhor, que é a palavra de Deus. Nós não precisamos mudar a palavra. Nós não precisamos distorcer a palavra. E se o fizermos, estaremos correndo o risco de estarmos indo contra Deus. E estarmos contra Ele é suicídio, é loucura. Nós precisamos da palavra como ela é. Nós não temos que fazer com que a palavra venha se adequar ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de agir. Nós temos que nos adequarmos àquilo que diz a palavra. Amém? Então esse breve estudo tem por objetivo nos conscientizar da importância que há na palavra de Deus. Deixe a palavra falar por si mesmo. No capítulo 4, no versículo 12 da carta aos Hebreus, há uma passagem muito conhecida e eu vou citá-la aqui para que venhamos nos conscientizar daquilo que a palavra de Deus é. Veja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela pode adentrar em uma área que a ciência, que a tecnologia, que a psicologia, que qualquer sentimento ou qualquer coisa não consiga. Somente a palavra de Deus. É um lugar que tem a divisão exata de espírito e alma, juntas e medulas. Ela pode penetrar no mais profundo ser do homem e transformá-lo, e fazê-lo nova criatura, e tirá-lo de um lamaçal, e tirá-lo de uma condição depreciativa, e tirá-lo de uma condição vergonhosa, e o colocá-lo como um homem segundo a imagem de Deus. Aleluia! A palavra de Deus tem poder para curar o espírito, para restaurar, para ressuscitar a alma. A palavra de Deus tem poder para mudar o nosso corpo, até naquilo que nós fazemos. A palavra de Deus pode ser benéfica e útil para nossas vidas. Veja bem, nós devemos, na palavra de Deus, meditar. Nós precisamos então conhecer a palavra e aplicar em nossas vidas, para que venhamos nos banquetear e nos fortalecer para compartilhar com os nossos semelhantes. Vamos então meditar nisso. Salmos capítulo 1. Veja só, a palavra de Deus protege a minha mente de pensamentos inapropriados. Salmos capítulo 1, versículo 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que diz a mesma coisa em Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz para Josué, Deus diz para mim, Deus diz para você: não cesses de falar do livro
desta Torá. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não deixe de meditar, não deixe de falar, para que isso entre no seu coração e resulte em atitudes boas, para que você tenha êxito em tudo o que empreender, em tudo o que fizer, porque você terá por base das suas atitudes, dos seus comportamentos, das suas realizações, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, aleluia, para mudar nossas vidas, a nossa história e fazer com que sejamos mais do que vencedores. Por isso precisamos meditar na palavra. Para meditar nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. Eu aconselho, é um conselho pessoal que você pode fazer e você vai ver o efeito, o quão importante é. Eu aconselho você ler a Bíblia em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você lê em voz alta, você vai ouvir e vai assimilar melhor a palavra e o seu coração vai estar repleto da mesma. Amém? Veja bem, a palavra de Deus deve ser memorizada, porque ela ajuda a fortalecer a minha fé e me faz amadurecer como cristão e como pessoa. No Salmo 119, no versículo 105, Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No versículo 109 desse mesmo salmo, Davi faz uma pergunta: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando-o segundo a sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós andarmos sob a palavra de Deus, ela nos iluminará e ela nos guiará em toda a verdade, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu quero ser revelado, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. O meio pelo qual o Espírito Santo nos revela e nos guia está na sua palavra. O Espírito Santo não faz nada fora da sua palavra, porque ele mesmo se submete à sua palavra. Veja o que diz Davi no Salmo 138, no versículo 2, ele enaltece a palavra, dizendo: porque engrandeceste a tua palavra e o teu nome acima de todas as coisas. A palavra de Deus, assim como o nome dele, estão acima de todas as coisas. O nome do ser denota o seu caráter e a sua palavra expressa o que ele é. Aleluia! Então a palavra de Deus e o seu nome são inseparáveis. Denota o caráter, a índole, a santidade, a justiça, a perfeição, o poder, a glória de Deus. E se você aplicar isso na sua vida, o poder, a glória, a índole, o caráter, a santidade, a justiça de Deus, inevitavelmente você será mais do que vencedor. Por isso é importante a palavra de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive para todos sempre. Eu vou ler um texto muito conhecido para você ver o quão importante é a palavra de Deus. Ele se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 24 ao versículo 27. Eu estarei lendo juntamente com você, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui há dois tipos de pessoas, dois tipos de seres. Aqueles que ouvem e praticam, prudente. Aqueles que ouvem e não praticam, imprudentes. Aqui acontece a mesma coisa, tanto para os que ouvem e praticam, quanto para os que ouvem e não praticam. A chuva, os fortes ventos e as tempestades vêm sobre todos. A diferença é que o que ouve e pratica está alicerçado sobre a rocha. Ele não está isento, não se esqueça disso. Você que ouve, pratica a palavra, você não está isento de lutas, de adversidades, de problemas. Davi disse assim, no Salmo 37:
Ele diz assim: fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca se esqueça disso. Deus não desampara, mas as lutas são inevitáveis, porque são circunstanciais. Mas se você estiver firmado na palavra, você não será desestruturado, você não será abalado, você não ficará prostrado, porque Deus te levantará. Glória a Deus! Mas aqueles que ouvem e não consideram. Vale ressaltar que Jesus referia-se ao sermão que ele estava acabando de pregar, o sermão que abrange todas as áreas para o ser humano. A palavra de Deus supre em todas as áreas o ser humano. A palavra de Deus nos é suficiente. Certa vez Jesus disse para o povo: sabe por que eu deixei vocês terem fome e sede? Para que vocês entenderem, e nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus disse isso para os antigos e disse isso para nós hoje. E quando foi tentado por Satanás, ele disse: está escrito, a palavra de Deus nos é suficiente. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Nós precisamos examinar as escrituras, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos saber o que Deus está dizendo para nós na sua palavra. É claro que nem tudo que está ali nós devemos entender, mas se nós começarmos a estudar, Deus nos fará compreender aquilo que nos é necessário para que todos os dias tenhamos alimento. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui uma promessa e uma exortação. A exortação é: se nós ouvirmos e desconsiderarmos a palavra, nós iremos padecer. Mas se nós ouvirmos e considerarmos a palavra, nós iremos vencer e estarmos juntos com o Senhor para todo sempre, porque Ele é a palavra. A palavra é dele. A palavra é a ferramenta que Deus usa para criar. A palavra é a ferramenta que Deus usa para estabelecer. A palavra é a ferramenta que Deus usa para salvar. Bendito seja o nome do Senhor, que nos tem dado a sua palavra como alimento, como luz, como direção, como recurso, como base, como força e como segurança. Bendito seja o nome do Senhor. Ouça a palavra de Deus e coloque-a em prática. Ame a palavra de Deus, passe a estudá-la. Seja um discípulo, seja aquele que ama o Senhor, seja aquele que queira conhecer o Senhor. Como disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas nunca se esqueça, no nosso texto inicial, toda a palavra de Deus é pura. O Salmo 119, no versículo 160. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Tem 168 versículos. Ele abrange a grandeza da palavra de Deus. E no versículo 160 diz assim: as tuas palavras todas somadas resultam na verdade. No capítulo 17 do Evangelho segundo João, quando Jesus em sua humanidade, a palavra manifesta em carne, orava em favor dos homens, no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então saiba de uma coisa, irmão: você quer santificação, você quer pureza, você quer força, você quer unção, você quer direção, você quer comunhão com Deus, você quer ser obediente ao Senhor, você quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Obedeça a palavra, porque a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela nos supre em todas as áreas que nós precisamos, e obedecendo a palavra, nós estaremos firmes, inabaláveis contra as fortes chuvas, os ventos, as tempestades. Elas vão bater em nós, vão vir contra nós, mas Deus não nos desamparará. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu finalizo com Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, onde nós vemos as características da igreja que há de ser arrebatada. Então Jesus fala assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto não negaste a minha palavra, não abandonaste a minha palavra, nem negaste o meu nome. Eu vou citar de novo esse versículo, só para você entender uma coisa aqui, porque eu citei um pouco precipitado. Ele começa assim, ó: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí no versículo 9 ele diz: eis que colocarei diante de ti, olha que coisa maravilhosa, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, virão, prostrarão os seus pés e verão o quanto eu amo vocês. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei das provas que virão sobre o mundo inteiro.
Eis que venho sem demora. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? Você tem uma revelação tremenda. É a palavra de Deus das suas mãos, na sua mente, no seu coração, para você ser guiado por Deus, para você viver a vontade de Deus. Então conserva isso. Estude a palavra, ame a palavra, pregue a palavra, viva a palavra, porque a palavra de Deus é a base da nossa segurança com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a cada um dos que me ouvem. E se você quiser, por favor, acrescente mais e mais sobre essa mensagem através da palavra de Deus.